Cristo. É o tema dessa mensagem. Chegou um material aí, no grupo de transmissão, Josué, vê se você projeta. Ele não está só com os tópicos, mas ele está completo. E você vai me acompanhar, Josué, a cada parte aqui. Caminha comigo e os irmãos vão caminhar aqui. Ninguém vai dormir também, não é? Em nome de Jesus, não é? O sono, por mais que a noite foi turbulenta, aquele efeito da pandemia, mas você vai ficar aqui me acompanhando, me deixa só, tá certo? Caminha comigo aqui. Irmãos, somente Cristo, esse é o tema dessa mensagem. Solos Cristo. Se o irmão Diácono Enoque não estiver nos acompanhando, mas ele diz, é assim mesmo, não é? Ele está em São Paulo, está lá com a família, está com o irmão Jani, que fez aniversário, estão lá visitando o filho primogênito. Irmãos, eu quero aqui destacar dois aspectos iniciais em relação a Cristo, que eles são fundamentais, porque assim, a título de introdução, nós temos uma teologia bem firme sobre Deus, dentro da igreja. As questões sobre Deus estão fora da igreja, os argumentos contrários, é o ateísmo, não é o agnosticismo, mas dentro da igreja cristã, a teologia de Deus Pai, né, da triunidade, ela é bem sólida. Na história da igreja não houve questionamentos em relação a isso. Diferente de Jesus Cristo, o Deus Filho, não é? Que desde o início ali da história da igreja, no século II, século III principalmente, alguns pensavam o seguinte, Jesus é só homem, ele não é Deus, não é? Ele não tem essa divindade completa. E outros diziam, não, ele é um espírito, ele não é homem. E aí começaram algumas heresias dentro do seio da igreja, que elas, irmãos, por incrível que pareça, elas persistem até hoje, de forma mais elaborada, não é? De forma mais presente em alguns segmentos religiosos. Por isso, o meu interesse, não é? De poder trazer mais uma palavra, além daquela de quinta-feira, que foi, assim, abrangente, mas especificamente sobre a cristologia, que a gente chama em teologia, não é? Que é a observação nas Escrituras daquilo que se fala de Jesus. Eu não vou aqui fazer de forma exaustiva, até porque não é o objetivo dessa mensagem. Mas, irmãos, o primeiro aspecto que eu quero destacar em relação a Jesus, somente Cristo, é que Cristo é um em essência com o Pai. Jesus e Deus, eles são um em essência. Isso em relação à divindade, que eu primeiro trago. E depois vou trazer em relação à humanidade. Jesus e Deus, eles têm a mesma essência. E isso está muito claro no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O princípio era o Verbo, ou seja, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, nos dá a ideia clara mesmo, da pré-existência de Cristo, podemos dizer assim, embora o termo Jesus Cristo se refere à sua humanidade, mas a pré-existência dessa segunda pessoa da triunidade. Ele já existia antes da fundação do mundo. E digo mais, ele não foi feito, ele não foi criado, como diz determinado segmento religioso que nós conhecemos. Ele não foi. O termo filho, que nós vamos ver adiante em alguns textos, não quer dizer que ele foi gerado no sentido de que ele foi criado, porque ele já existia. É algo que nós não vamos entender, irmãos, com essa mente humana de forma alguma, como é que três pessoas, porque são três, podem ser igual a um. Porque antigamente se pensava em alguns segmentos do Instituto Teológico, de que na realidade Deus era um só, mas ele se manifestava de três formas. Às vezes ele fazia a função de Pai, às vezes de Filho e do Espírito Santo, mas começou-se muito, isso parece que de forma sorrateira a surgir em determinado seio da igreja. Mas é claro, irmãos, a distinção das três pessoas, inclusive no batismo e em outros textos nós temos. No batismo nós temos a voz do Pai dizendo, este é o meu Filho amado, em que eu me alegro, em que eu me agrado, em que me comprazo. Nós temos a presença do Filho sendo batizado, e nós temos a presença
do Espírito Santo, segundo o estudo dos evangelhos, os escritos dos evangelhos, em forma de pomba, ali presente, corpórea, ali naquele momento. Então, quebra-se esse pensamento de que Deus é um só e ele se manifesta em três. Não, são três pessoas, com a mesma essência, com o mesmo poder. E nós não vamos entender isso, porque na ciência isso é impossível. Eu sempre fui péssimo em matemática, mas uma coisa eu guardei, que 3 não pode ser igual a 1. Não é? 3 não pode ser igual a 1. Não tem como ser. É impossível essa equação, mas na divindade é possível. Não é? Assim como 2 pode ser igual a 1, quando Jesus fez mulher e homem, o casal, e disse, serão os dois uma só carne. Mas irmãos, ele estava no princípio com Deus. E no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, ele mesmo vai dizer, eu e o Pai somos o quê? Somos um. Eu e o Pai somos um. Cai por terra quem pensa que Jesus Cristo é menor do que Deus, e que o Espírito Santo é menor do que Jesus Cristo. Porque a divindade ou a triunidade, eles são 3 igual a 1, nessa mesma essência e nesse mesmo poder, repito. E quem disse isso foi Jesus. Mas Jesus Cristo também é o eterno Filho de Deus. Em Mateus 3,17, diz que uma voz dos céus disse, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Filho amado. O Filho que foi não gerado, feito, mas ele já existia, mas se revestindo de humanidade, ele é chamado de Filho de Deus. E Jesus também fazia questão de ser chamado de Filho do Homem, como nós vamos ver no tópico seguinte. Então, em relação à divindade, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Em relação à humanidade, quanto à sua humanidade, Jesus é a revelação suprema de Deus ao homem. Jesus é a revelação suprema de Deus ao homem. E isso está muito claro em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão, grave bem essa frase, e a expressão exata do seu ser. O Filho é a expressão exata do seu ser. Nós temos alguns casos aqui de gêmeos univitelinos. Até ainda hoje, entre algumas pessoas, eu fico olhando aqui e às vezes erro, não é? Nós temos essa vivência aqui de pessoas que são gêmeas, mas o que nos chama a atenção é que, por mais que pareçam e parecem, mas tem uma digital diferente. Sempre tem um traço e às vezes as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, ainda não gravou quem é. Mas, irmãos, é interessante saber que no caso de Jesus Cristo é a expressão exata. Não quer dizer que Jesus Cristo é o Deus Pai, não. Mas é a mesma cópia, a mesma essência. É Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, nós temos, irmãos, um dos versículos que eu reputo como um dos mais preciosos em relação à cristologia. Colossenses 2,9 diz, porque nele habita, ele em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus revestido de humanidade, não deixou de ser Deus. E em João capítulo 1, versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e a glória como do unigênito do Pai. Então, em relação à humanidade, Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Plenamente homem e plenamente Deus. Em relação à humanidade, ainda em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, Paulo escrevendo, ele diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, que plenitude foi essa, pastor? Nós tínhamos toda a preparação do mundo, um idioma só que era o grego, que dominava boa parte,
onde as pessoas falavam e entendiam e se estudava o grego. Tinha um domínio político que era Roma, e tinha uma concentração para preservar, que foi preservada em relação aos judeus, o nome de Deus sendo preservado, o Senhor, a crença em Yahvé. Então o mundo estava preparado na época para nascer. Então, se você se perguntar por que Jesus não nasceu no século XX ou no século XXI, é porque aquele mundo de então estava preparado para receber o Filho de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, mas quando chegou a plenitude do tempo também porque Deus já tinha determinado, na sua soberania, no seu poder e na sua graça, de que Jesus viria naquele tempo. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus, ele não pulou a porta, ele entrou pelo meio correto. Para nascer nesse mundo, tem que nascer de mulher. Graças a Deus que homem não pode gerar filhos. Não pode. O meio é o útero materno para que se possa vir ao mundo. E Jesus submeteu-se a isso. Eu sempre, quando faço menção disso, eu lembro que Satanás está aqui nesse mundo, embora como ser espiritual, mas que pode se metamorfosear, não é? Porque ele tem esse poder, mas ele está aqui de intruso. Porque ele não nasceu de mulher. Ele não nasceu de mulher. Jesus Cristo nasceu sob a lei, nascido de mulher, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Na plenitude dos tempos, ele se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, irmãos. Gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem, repito. Jesus é Deus. Jesus se revestiu de humanidade. Nós louvamos, irmãos, a Deus, porque, e agora aqui eu quero destacar alguns aspectos, e vou tentar correr aqui, os irmãos me acompanhem. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Em João 14,6, o próprio Jesus deu o conceito dele mesmo. Um dos melhores conceitos de Jesus, vindo do próprio Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É o único mediador. Eu sei que quando nós falamos isso parece uma afronta nesse mundo de diversidade que nós vivemos hoje, irmãos. E parece que ostenta um orgulho. Parece que passa essa ideia de exclusivismo tola que muitas vezes pode ser que alguém pense, mas em hipótese alguma, meus queridos, porque nós somos cristãos que somos seguidores de Cristo, e quem disse isso foi Jesus, e para nós isso é verdade. Ele é o único mediador, não existem outros. Como eu estava dizendo aqui, quinta-feira não existe Buda, não existe Maomé, não existe Paulo Sérgio, não existe Papa, não existe o maior pastor mais consagrado que você conheça, não existe. Ele não pode fazer mediação. Quem fez foi Jesus. Ele é o único mediador. Não existe Maria nessa mediação. Não existe. E com todo respeito eu digo isso porque eu entendo. Eu sei que nós vivemos diante desse contexto, precisamos respeitar, entendeu, irmãos? E falar isso não com ostentação, mas porque cremos. Não com respeito a quem pensa diferente. Mas Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Segundo, Jesus é o único e suficiente Salvador e Senhor. Jesus é o único e suficiente Salvador e Senhor. Não existe outro corredentor. Não existe alguém que possa fazer essa ponte, esse elo. Só Ele. Foi Ele. Por isso que em Atos 4:12, Lucas escrevendo, ele diz, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa
que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Por isso que a máxima que vez por outra a gente ouve, de que todos os caminhos levam a Deus, ela não é correta. Dentro desse prisma aqui, não. Todos os caminhos não vão levar a Deus em hipótese alguma. Existem caminhos, principalmente no segmento religioso, que tem sido usado para manipulação, para algo que é um tipo de mercado da fé. Só há um que pode salvar, não há outro. Salvador e Senhor, esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo. Então Jesus é o único e suficiente Salvador e Senhor. Mas, irmãos, em relação à morte, ela não pôde deter esse Cristo, esse Jesus Cristo. A morte que ele enfrentou, porque era necessário que ele passasse até a cruz e fosse até a cruz. Em hipótese alguma, ele evitou a cruz, porque alguns estudiosos chegam a comentar de que Jesus, na sua humanidade, revestido do seu peso humano, inclusive lá em Getsemane ele faz uma oração: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas Jesus em nenhum momento, quando chegou o momento correto dele se deixar entregar, porque não tomaram a vida dele e ele deu. Foi ele que entregou até na cruz. A expressão é: e vendo que estava tudo já feito, as coisas já tinham sido realizadas como deveriam, ele entregou o Espírito. Ele entregou, ele mesmo se deixou entregar. A morte não pôde deter. Em Atos 2:24, muito bem argumentou Pedro no dia de Pentecostes, não era possível que Jesus fosse retido pelo poder da morte. Não era possível. A morte não poderia detê-lo jamais. A história de Jesus, irmãos, e a história da redenção, elas ficariam sem sentido se não tivesse ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos. O Evangelho não chegaria até nós. Se naquele domingo pela manhã não acontecesse aquele espetáculo maravilhoso, de que Jesus sai daquele túmulo para romper as barreiras da morte, nós, irmãos, não estaríamos aqui. A história da redenção não teria sentido. Desde o início do Apocalipse, Jesus é quem afirma: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Louvado seja Deus. Esse foi o texto que Emília deu aula no domingo passado. Inclusive, abro um parêntese aqui, não perca o estudo do Apocalipse. Estamos iniciando agora, só teve 2 lições. Saindo daqui, às 11 horas, pelo aplicativo Zoom. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Mas agora estou vivo para todo sempre. A vitória de Jesus sobre a morte, inclusive nós hoje vamos à noite, se Deus permitir, falar um pouquinho mais sobre essa morte, não é? Dentro da dimensão do Evangelho, pegando o gancho de que amanhã é dia dos mortos, né? O dia de finados, o dia 2 de novembro. Então queremos trazer uma palavra bíblica à igreja em relação a esse tema. Mas, irmãos, a nossa vitória sobre a morte, pela fé em Cristo Jesus, ela acontece porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte não pôde detê-lo. Oh, louvado seja Deus! E eu não quero adiantar a mensagem da noite, mas, irmãos, é maravilhoso. Mesmo que você queira viver mais tempo aqui nessa terra, e todos nós queremos um pouquinho, eu também quero ver aquele menino de 4 anos estar lá em casa crescer. Eu também quero entrar com minha filha e dar um rapaz em casamento.
Quero ver a formatura dela que se aproxima, mas nós sabemos, irmãos, que por mais que tenhamos essas perspectivas aqui terrenas, nós sabemos que quando chegar a morte não é o fim, porque Jesus venceu. Mas deixa isso para de noite. Vamos adiantar. Quarto, irmãos, pelo seu Espírito, Ele está presente, o Espírito Santo aí, Ele está presente e habita no coração de cada crente na igreja. Jesus está presente em cada crente e no meio da igreja. Por isso que em Mateus 28, 20, Jesus, dentro daquele contexto da grande comissão, quando ele disse ir por todo mundo, lá, aliás, um pouquinho antes, não é? Ele preparando os discípulos, ele chega e diz: e eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Estou convosco todos os dias. Eu não sei você, cada um responde por si, mas não tem dias que a gente para assim e diz: meu Jesus, por que é que o Senhor me abandonou, né? Nessa estrada aqui, engano nosso. Todos os dias são todos os dias. Todos os dias são todos os dias. Não existe o dia mais escuro, mais nebuloso, mais difícil, que esse Jesus, uma vez ele estando na sua vida, ele não esteja com você, segurando nos braços, ajudando, levantando, amparando. Em João 14,16, ele mesmo disse: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Outro Consolador. A ideia de Consolador aqui, inclusive no idioma que foi escrito esse texto, é outro igual, com a mesma essência, com o mesmo poder. Não é outro diferente, é outro igual. Nem semelhante é igual. Outro com o mesmo poder, outro Consolador. E é bom saber que existe um Consolador aqui conosco, o Espírito Santo, que consola, que fortalece, que ajuda, que ampara, que dá forças quando a gente mais precisa, porque Ele é Deus também. Mas, irmãos, nós vamos fechando, e é esse quinto e último aspecto, em relação a Jesus Cristo, somente Cristo, porque Ele voltará visivelmente. Não vai voltar às escondidas não, viu? Vai voltar visivelmente a este mundo, em grande poder e glória, para consumar sua obra redentora. Entenda aqui, consumar sua obra redentora, a obra já foi completa de Cristo na cruz. Agora, consumar a sua obra redentora, porque existem ainda etapas na consumação dos séculos, até nós chegarmos até aquele grande lar, até aquela terra prometida. Existem ainda essas etapas para nós, mas dentro da perspectiva divina, celestial, cristocêntrica e cristológica, já está tudo cumprido, já está tudo colocado. É o quebra-cabeça que Deus já sabe todas as peças, mas nós não sabemos. Por isso que em Atos capítulo 1, versículos 9 a 11, os discípulos depois daqueles 40 dias que Jesus passou aqui, após a ressurreição, o texto de Atos diz que quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, discípulos, 500, mais ou menos, que estavam ali, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia. Homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Destaque aí, esse Jesus, ele voltará, assim como vocês estão vendo ele subir, com poder e grande glória e visivelmente.
Eu costumo dizer, irmãos, que esse céu, aqui, essa abóbada celeste, ela há de se rasgar um dia. E Jesus aparecerá com poder e grande glória para buscar a sua igreja. Para buscar a sua igreja, para fazer a consumação das coisas. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Todo o olho o verá. Hoje, irmãos, é impressionante como as coisas nós sabemos em tempo real. Ocorre na Europa, nós estamos vendo aqui, num celular na nossa mão. Ocorre na África, nós temos condição de ver aqui. Todo olho verá, não apenas porque é uma dimensão celestial, em termos de céu, de que hoje nós podemos ver, mas todo olho verá porque cada pessoa, em qualquer lugar deste mundo, terá essa visibilidade de que Jesus voltou, de que Jesus veio. Em Lucas 21, 24 e 27, eu fecho com esse texto, irmãos. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O derretimento das calotas polares é algo real. Já fiz menção e reitero, aqui o nosso mar, aqui próximo, a zona de expansão, em 10 anos andou 10 metros, e está chegando, está se aproximando. Eu não sei quantos lembram daquela praia do outro lado aí, que eu esqueci o nome dela agora aqui, lá na Barra, como é o nome dela? Me ajudem. Atalaia Nova. Quando nós íamos, pelo menos a última vez, o século passado que eu fui, né, porque eu não sou muito de praia, sou mais de campo, nós notávamos a distância que havia. Hoje o mar está chegando pertinho mais. Então aqui é o bramido do mar, das ondas. 26, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Não vimos nada ainda. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, grave bem, igreja, isso. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando essas coisas começarem a acontecer, e elas vão acontecendo cada vez mais. É exagero dizer que nós estamos nas dores, naquele momento da grande tribulação, como tem gente dizendo aí, que nada, irmãos. Nós entendemos que a grande tribulação terá terrível aqui. E quando falamos isso, alguém pode fazer a leitura, me ouvindo agora, dizendo, puxa, como os evangélicos exploram essa questão de terror. Mas não é o que nós vamos ver daqui para frente, irmãos. Enquanto nós estamos cultuando aqui, sabe Deus o que está ocorrendo de catástrofe no mundo e aqui pertinho da gente. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aí nós podemos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, que Jesus Cristo continue sendo o nosso Salvador e Senhor, Senhor da igreja, Senhor da nossa vida, dono do nosso ser, para a honra e glória dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente, amém. Vamos louvar ao Senhor com esse canto, depois eu volto orando. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do
pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, que no trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, no Criador vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou.
Oremos, irmãos. Muito obrigado, Pai. Graças nós te damos, porque tem enviado Jesus, outra unidade bendita. Obrigado, porque Jesus veio, morreu, ressuscitou e voltará. Oh, louvado seja o teu nome. Aceita a gratidão desta igreja, aceita a gratidão do teu povo, Senhor, porque a grande redenção foi feita, o resgate já foi pago, a cédula, a dívida que estava contra nós, o Senhor já cravou na cruz. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Ó Senhor nosso, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, irmãos.